Olá a todos, Ferrell aqui novamente. E o vídeo de hoje é um vídeo que vai inaugurar um quadro desse canal, que vão ser os drops tecnológicos, né? É algumas perguntas que me fazem, alguns vídeos que podem ficar curtos demais e eu vou estar emendando, né? E aí eu vou deixar nesses drops aqui para algumas novidades também, e vou responder aqui algumas coisas mais curtas, né? Então bora pro vídeo que vai ser bem legal. Bom, a primeira coisa aqui do meu tópico do meu Drops tecnológico, né, é uma coisa que já tinha me pedido faz tempo, né, e eu demorei um pouco, né, essas coisas, né, mas eu tô fazendo agora. Queriam saber um pouco das séries da Samsung que deram umas modificadas nos smartphones, né, a série J não existe mais e agora a série A seria a série de entrada com a intermediária junto, né. Aí meio que perguntaram para mim qual seriam os equivalentes da antiga série J que foi extinta para a série A. Bom, no caso aqui eu vou falar dos dois últimos que saíram de linha, que foi o J4 e o J8, né? O último modelo do J4 estava já equivalente ao A01 puro, né? Sem ser o Core, o A01 mesmo, né? Ele estava mais ou menos naquelas mesmas configurações, um pouquinho menor, mas é o pareado. Até de preço chegava a ser um pouco pareado, né? Então ali o J4 tá entre os A01, né? E talvez o A02, né? Tá por ali. O J8, né, que era o top de linha, que também não tem mais da série J, né, porque a série J foi extinta. O J8, ele estava entre o A11 e um pouco acima do A11, né? Não batia muito acima disso não, era mais ou menos ali, se você fosse comparar o J8 mais potente, estava ali entre o A11 e o máximo A21, não tinha muito acima disso não, né? E eles foram extintos. Se você quiser alguma coisa parecida com a série J, tá aí a minha recomendação entre o A1 e o A11, né? São esses daí. Né? E os outros que eu não citei, né? O J6 também tá ali mais ou menos nesse meio, né? E para baixo disso, igual o J2 e o J1. Então, não tem atualmente na linha da Samsung nada parecido com isso. Né? Você não tem mais celular com memória interna de 16 GB, né, saindo de fábrica, pelo menos as grandes. Se você achar, você vai achar uma coisa que já é antiga, que está em final de estoque. Agora, celular novo, você não vai achar. No mínimo, hoje em dia, os celulares já estão vindo com memória interna de 32 GB de marcas que são melhores, né? Até das que são consideradas piores já estão vindo com 32 GB, né? O que diferencia é o processador, né? A qualidade, quantidade de memória, né? Isso aí que acaba dando uma diferenciada. Próximo tópico aqui do Drops é uma coisa que me perguntaram ontem, né? Inclusive, se eu já desenvolvi algum app. No caso, acho que deveria ser um app para celular, né? Cheguei a estar começando a desenvolver um app de táxi, mas o projeto foi abortado. E aquela coisa, para desenvolver, tem bastante coisa que você tem que estudar e você tem que ter um hardware potente, uma configuração boa para aquele desenvolvimento. Eu já sou programador, eu sou programador web, né? O que é um programador web? Ele cria sistemas para web, né? Pode ser algum sistema de controle de alguma empresa que vai abrir via navegador, geralmente por padrão Firefox, né? Ou Internet Explorer, apesar do Internet Explorer tá defasado, né? Então a gente acaba não usando, né? A gente ou prefere o Firefox ou o Chrome, né? Para isso, ou então sites mesmo, né? Que eu consigo desenvolver algum site, alguma coisa assim, né? Eu tenho um conhecimento um pouco acima do razoável para essa área. Tem coisa que eu ainda preciso aprender, porque essa área de desenvolvimento, as tecnologias vão evoluindo, vão, e a gente não pode ficar parado, né? Então tem coisa, principalmente da parte de front-end, que é a parte que o usuário vê, que eu preciso dar uma estudada, como o SAS, o LESS, algumas coisas de JavaScript também, né? Que eu, apesar de trabalhar bastante com JavaScript, tem algumas coisas que eu ainda me perco, né? Mas a parte de back-end, por exemplo, de repente trabalhar com banco de dados ou com alguma linguagem de programação de back-end, como é o caso do PHP, eu trabalho bem. E o HTML acaba sendo uma mão na roda. E assim, dependendo do que você for fazer de desenvolvimentos, assim, você vai precisar mesmo de uma máquina parruda, né?
Ou seja, se você for trabalhar com desenvolvimento de aplicativos para Android, você vai precisar de uma máquina boa, né? O Android Studio, ele roda com 4 GB de RAM, mas roda naquelas. Aí minha máquina tem 6, o recomendável é 8 no mínimo, mas o ideal é 16, né? Então é aquela coisa, dá uns problemas, ela dá uns engasgos quando eu vou testar alguma coisa no Android Studio. E isso também vale mesmo assim para quem quer desenvolver games, né? Quem quer desenvolver jogos, né? Então eu tenho aqui o Godot Engine, né? Que é uma engine para desenvolvimento de jogos que é de código aberto, né? Mas eu ainda não cheguei a testar, mas provavelmente ela pode dar alguma engasgada ou outra, dependendo do que eu for fazer, né? Então é aquela coisa, você precisa ter uma máquina parruda para isso, né? E a terceira parte aqui do Drops, né? Que eu vou falar, é uma coisa que me veio na minha cabeça, né? Eu tenho também, em relação a isso, como eu tenho também um certo conhecimento, eu não vou falar vasto, porque a gente não sabe tudo, né? Acho que quando você fala que você sabe tudo, você não tá falando com a verdade, né? Você tá omitindo alguma coisa, né? Mas eu tenho um conhecimento até que razoável também em Linux, né? E eu tava pensando em fazer uma distribuição Linux própria, né? Minha, né? E aí eu gostaria de saber quem testaria essa distribuição Linux feita por mim, né? Eu acho que seria uma coisa bastante interessante de estar fazendo. Eu ainda não tenho passos ainda de muita parte do projeto, só estou fazendo por enquanto o escopo inicial, né? Mas eu tenho essa ideia de fazer uma distribuição Linux, né? De ver como que faz, de eu criar minha própria distribuição e até distribuir para quem quiser pegar. E eu gostaria de saber, se eu fizesse uma distribuição Linux, vocês testariam, seja por pendrive, ou numa máquina virtual, ou até instalaria numa partição, ou num computador mais antigo, né? Gostaria de saber a opinião de vocês para essas perguntas, né? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Deixem um like e comentem alguma coisa bem legal aqui embaixo, né? E até a próxima, gente. E falou e até mais.